Boa noite a todos, retornando agora com a nossa programação, 20 horas e 30 minutos, quase batendo aqui no relógio. O combate à pandemia tem sido o principal tema em todas as manchetes do Brasil e do mundo. Agora, vamos entender quais são as medidas tomadas pelo Estado e qual é o papel da administração pública em todo esse processo. Para isso, convidamos um rosto bastante conhecido pela maioria de vocês, o nosso professor Marcelo Curado, doutor em Política Econômica pela Universidade Estadual de Campinas e atua como secretário executivo do Conselho de Controle das Empresas Estaduais do Paraná. Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Estão me ouvindo? Tranquilo? Ouvindo bem, Tudo professor. certo? Então, eu te Tá passo bom. a palavra agora aqui. Tá bom. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, deixa eu agradecer o convite, né, do CAS, do pessoal do CAS, especificamente o Guilherme, né, que manteve contato comigo esse tempo todo, que fez o convite. Eu fico muito agradecido. De fato, costumo participar bastante desses eventos. Eu acho que é sempre muito importante, né, a gente estar participando e estar matando a saudade, né, da universidade, porque, como o Guilherme disse, eu estou afastado, né, eu estou licenciado, né, estou cedido, na verdade, né, para trabalhar no governo do estado, num órgão que cuida, basicamente, faz a gestão, né, basicamente, das empresas estaduais, né. A gente trabalha uma série de temas trabalhistas, questões ligadas à própria estratégia das empresas, a própria gestão das empresas, em algum sentido, que é um conselho, né, que cuida aí no governo do Paraná dessas empresas. Basicamente, as mais conhecidas aí são Copel, Sanepar, né, mas também outras que são importantes, como a Agência de Fomento, Ceasa. Então, é um grupo bastante amplo de empresas que a gente cuida, né. Agora, eu, na verdade, assim, o que eu vou apresentar, o que eu vou querer discutir com vocês, mais do que uma apresentação, né, assim, formal, confesso a vocês, por não estar dando aula nesse esquema de videoconferência, talvez eu tenha participado de reuniões por esse mecanismo, né? Talvez eu fique um pouco enferrujado, mas a minha ideia é mais fazer um bate-papo, é mais abrir para perguntas, fazer uma explanação breve sobre aspectos da crise, sobre qual é o papel do Estado na crise, de uma forma mais geral, né? O que o Estado pode fazer de uma forma mais geral, né? Então, minha apresentação não vai ser uma apresentação muito longa, né? Eu vou, na verdade, estar passando alguns pontos para a gente refletir junto e depois a gente tentar chegar aí a alguma discussão, né? O que eu gostaria mais é de ouvir perguntas de vocês, né? E de tentar discutir a partir das perguntas, né? Isso é uma coisa também que eu acho que eu aprendi recentemente, estando no governo, que a gente tem que cada vez mais procurar o diálogo, né? E muitas vezes, a apresentação às vezes fica uma coisa muito pouco de diálogo, né? Eu vou tentar fazer um pouco disso, lançar essas questões, e aí a gente vai, na sequência, abrir, né, para esse debate, tá bom? Uma primeira coisa que eu queria deixar claro assim, é que a gente está vivendo um momento que é, de fato, o momento da mais grave crise da nossa história contemporânea. Isso já está dado, né? A gente compara a crise recente, do ponto de vista econômico, com a crise de 29. De fato, uma comparação que é válida no sentido de que você tem uma crise com uma gravidade, com um tamanho que é compatível, né, com a crise de 1929. Só que 29 fica muito para trás, né? Essa comparação ela é válida, ela é justa em termos de tamanho, né, do problema, mas nós temos uma situação hoje, uma economia hoje bastante diversa, né? Agora, se você pega mais contemporaneamente, eu diria que não há muita dúvida, e os dados estão mostrando isso já com bastante clareza, a gente tem uma crise de uma dimensão que, primeiro, uma dimensão internacional, de fato, só comparável com 29, ali em termos de tamanho, mas em termos de complexidade, é uma crise que não tem paralelo. A gente tem que ter claro isso, né? E os economistas têm um grave problema, né, no enfrentamento dessas questões, porque os economistas, quando precisam pensar fora da caixa, quando precisam agir um pouco fora do manual,
eles têm uma dificuldade enorme, né? Mas a crise, de fato, nas crises, muitas vezes o abalo é tão importante que você acaba tendo, sim, uma modificação, você acaba tendo alguma luz, eu vou falar um pouco mais disso lá na frente, no sentido de trazer ao debate elementos que estavam colocados e que não eram aceitos até então pelo mainstream, pela maioria dos economistas, né? Eu vou aqui só, vamos ver se eu consigo aqui dividir a minha tela aqui, apresentar a minha tela. Vocês estão vendo aí a tela? Deixa eu ver aqui, pronto. Coloquei aqui, né? Acho que agora vocês estão vendo, né? Ok? Na verdade, aqui eu só vou mostrar 2 dados, eu não vou ficar enchendo vocês de dados, não, de tabelas, de PowerPoint. Eu acho que PowerPoint já era chato na minha época lá como professor ao vivo, e eu imagino agora, sexta-feira ainda, vocês iam, na verdade, dormir, né? Então, tentar colocar o mínimo possível desses dados para que vocês não durmam. Mas aqui tem um dado que eu acho que reflete muito bem o que a gente está vivendo, né? Quando você olha esse dado, é um dado recente, que a gente tem para o Brasil é recente, outros países já tinham saído um pouco antes, mas mais ou menos no mesmo período. Quando a gente olha o que aconteceu com o PIB, né, no segundo semestre, com várias economias aqui selecionadas, a gente nota o tamanho, a expressão dessa crise. A gente está falando de uma queda no trimestre, né? No caso americano, de quase menos 10%, no caso brasileiro também, ali quase menos 10%, e outras economias, no caso do Peru, é um caso talvez mais complexo, né? De tamanho, mas assim, a gente está falando de quedas de PIB em termos trimestrais aqui, né? Esse é o dado do segundo trimestre, da ordem de 10%. Isso não é normal, e nesse momento, com esse tipo de abalo, a gente pode dizer que o mercado não tem condições de sozinho reagir, de sozinho enfrentar esse tipo de problema, né? A gente poderia usar uma expressão, talvez, de que o mercado funciona muito bem quando as coisas estão indo bem, né? É um bom regulador de preço, é um bom organizador da sociedade, com todos os seus limites, evidentemente, mas e com todos os problemas que a gente tem, que vocês conhecem bem, mas, de toda forma, funciona, né? Em certos contextos específicos. Num contexto de crise como a gente teve, e mesmo com os governos se mexendo, mesmo com os governos promovendo, atuando em diversos campos, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mesmo assim a gente tem uma situação, né, de um abalo bastante significativo, né? O outro dado que eu queria mostrar para vocês é a perspectiva brasileira. Essa eu acho que é também interessante. Basicamente aqui, olhar um dado que eu acho que é bem interessante, eu acho que resume bem o significado e o sentido dessa crise para o Brasil, né? Aqui a gente pegou, esses dados foram divulgados recentemente, a gente pegou dados das principais crises brasileiras, né? Então, o pessoal que fez lá a economia brasileira, né, deve lembrar dessas crises, né? Quais são as grandes crises do Brasil? Você tem uma crise muito importante nos anos 80, no início dos 80, nos anos 80, a década perdida, né? Nos anos 80, ali no início, depois 89, 91, um abalo importante, mas vejam que as reduções de PIB acumuladas nessas crises, tanto ali 81, 83, né, com a crise que durou durou quase 2 anos, né? E depois 88, 89, 91, perdão, e depois outras crises menores, mas a gente teria como mais recente, e que vocês talvez tenham na memória, quais crises? 2008, 2009 foi a crise financeira internacional ali, uma queda um pouco mais de 5% acumulada, e depois 2014, 2016, a crise ali no final do governo Dilma, naquele contexto de turbulência política do governo Dilma e de todo o processo de impeachment, de todo esse cenário. Vejam que essa crise de 2020, ela já é maior, né? Ela já é maior do que essas outras crises, e ela não chegou ao fim ainda. Então, essa barrinha última de 2020 aí, ela vai ser muito mais contundente, né, do que a gente está vendo aqui. Essa figura é como se você visse lá atrás, né, fotos, mas você tem um filme que está rodando ainda, que não chegou ao seu final e que já mostra a gravidade, o tamanho, né, dessa crise. Tá? Então, aqui, esses eram os 2 dados que eu queria colocar no sentido de deixar claro o tamanho da crise. E nesse contexto, quando você tem esse tipo de abalo, repito, né, o mercado sozinho, de fato, não funciona. E aí não é uma questão de ser liberal, de ser keynesiano, de ser o que você quiser, né?
A questão aí é outra, é de outra natureza, né? A questão aí é que, pragmaticamente, os governos vão agir. Tá? Nessa hora, a gente pode brincar, todos seremos keynesianos, né? Então, assim, de forma quase que unilateral, de forma quase que homogênea, você teve uma série de ações de governos, né? E aí vamos começar a falar dessas ações, o tópico mais específico da minha apresentação de hoje, da conversa de hoje, você vai ter todos os governos praticamente dos países seguindo uma cartilha bastante keynesiana. Eu não sei se, quando eu falo isso, vocês capturam esse ponto, mas o que isso quer dizer? O que eu quero dizer com uma cartilha bastante keynesiana? Eu quero dizer que você vai ter políticas fiscais e monetárias anticíclicas, né, de uma forma bastante contundente. Especialmente um mecanismo que é muito criticado em épocas de normalidade, criticado de um ponto de vista mais, vamos dizer, ponto de vista mais ortodoxo, que são mecanismos de transferência direto de renda, né? O que o Brasil fez aqui, né, o que nós fizemos aqui no Brasil, com esse programa de auxílio emergencial dos R$600, que foram concedidos às famílias, né? O governo do Paraná teve um programa pequeno aqui, em menor escala, mas também de transferência de renda para as famílias, de R$50 para as famílias. Veja, todos esses programas que foram utilizados em diversas economias, o nosso é só mais um exemplo, eles no fundo, eles estão tentando fazer o quê? Fazer aquilo que os keynesianos lá atrás já diziam, né? Eu vou me referir aqui a um autor que não sei se vocês têm contato, se vocês conhecem tanto, chamado Hyman Minsky, né? Minsky é um autor pós-keynesiano, para dar uma referência teórica, que mostra, em alguns trabalhos, que está analisando crise dos anos 70, dos anos 80, o Minsky mostra claramente que uma forma do governo norte-americano conseguir manter o nível de renda quando você tem queda do emprego foram os programas de transferência de renda. Né? O Minsky, nos anos 70, para as crises dos anos 70, mostra, né, por que nós não tivemos mais uma crise da dimensão de 29, especialmente em termos de mercado de produção. Você pode ter desemprego alto, crescente, mas a renda não cai na mesma velocidade. Né? Então, uma primeira ação que a gente tem que pensar é a ação de política anticíclica fiscal. Essa foi tomada por todos os países. Também no caso brasileiro, no caso das outras economias, coube ao Estado também, através do Banco Central, intervenções no mercado monetário, né? Intervenções no sentido de ampliação de liquidez e de concessão de crédito. Né? Então, o que o Banco Central do Brasil fez também logo no início da crise, ampliando a liquidez do sistema bancário, também é bastante importante. Agora, a gente tem que diferenciar aí alguns aspectos, tá? Que eu acho que vale a pena para a gente poder pensar essa coisa da intervenção do Estado nesse momento, do papel do Estado, da administração pública do Estado nesse contexto. Enquanto os mecanismos de transferência de renda, via de regra, se mostram bastante eficientes, conseguem efetivamente chegar, né, ao cidadão, né, na verdade, e esse recurso que chega, ele gera um efeito multiplicador imediato, isso é muito rápido. Então, do ponto de vista de política fiscal, você tem tido resultados já de alguns estudos que mostram que essas políticas são mais eficientes, né, do que as políticas de natureza monetária. Por quê? O que acontece no caso das políticas monetárias? Né? O Banco Central pode até tomar medidas para ampliar a liquidez. Só que, para o recurso dessa ampliação da liquidez chegar até as empresas, especialmente, ou mesmo as pessoas físicas, você tem o sistema bancário. E o sistema bancário, né, também em momentos de crise, exerce uma elevada preferência pela liquidez. Ou seja, o sistema bancário, quando, isso a gente tem visto muito, né, quando tem possibilidades, né, numa situação de crise, de manter os recursos na forma líquida, prefere manter, né, as suas posições passivas de forma líquida do que emprestar esses recursos. Os empréstimos têm risco. Né? Os empréstimos é muito melhor para o banco manter, né, manter o recurso na forma mais líquida possível do que, de fato, emprestar. Então, há uma perda de eficiência das políticas monetárias nesse contexto. Tá? Então, quando a gente pensa num ponto de vista mais geral, o que a gente está pensando? Né? O Estado enquanto política macroeconômica.
Qual é o espaço que o Estado tem para exercer ou para fazer política macroeconômica nesse momento? É um espaço grande, é um espaço que a gente está vendo que é um espaço significativo. Agora, é um espaço, e aí que eu quero chegar também, que tem limitações, tá? Então, uma limitação importante do ponto de vista macro, né, dessa intervenção do Estado, e pensando na questão fiscal, eu entro num tema que é menos, vamos dizer assim, menos agradável, que é mais, que é um pouco ruim de falar, né? Mas que a gente não pode deixar de dizer, que é o seguinte: mesmo num contexto como esse, existem restrições fiscais ao governo federal, né? Mesmo para a União, mesmo no federal, existem restrições de natureza fiscal que tornam impossível a manutenção desses mecanismos de transferência de renda para períodos mais longos, né? Se a gente pegar o caso brasileiro, talvez seja um caso típico, né, em que está muito claro que a capacidade do governo de fornecer o auxílio emergencial, ela está chegando no seu limite. A gente teve agora uma postergação por mais até o final do ano, né, dos recursos, em princípio metade do valor que era concedido anteriormente. Porém, não há muita chance, parece que essa é a última postergação, é nesse ponto que eu quero chegar. Não há muita chance para que esse recurso seja postergado e o programa continue nesse formato, né? Porque o impacto fiscal dessas medidas é muito grande, né? Aí alguém pode me dizer assim, mas o governo não tem mecanismos de endividamento? Tem, ele está dispondo desses mecanismos de endividamento, o Estado está dispondo desses mecanismos de endividamento, no intuito de fornecer, né, esses recursos, de transferir essa renda para o cidadão. No fundo, o que acontece aí com a transferência, né, é um efeito multiplicador dessa transferência, que é praticamente toda ela consumida, então tem uma propensão marginal a consumir bastante alto, e o impacto disso é bastante forte, tem segurado a economia. Mas vejam, que mesmo com essas políticas, né, mesmo com essas ações, com essas transferências, ainda assim, né, a gente tem uma queda de produto dessa magnitude, né? Então, a queda de produto dessa magnitude. Então, para a gente entender, né, a complexidade do tema e do tamanho da crise. Mas vejam, fechando um ponto aqui, do ponto de vista macro, né, a gente tem que olhar, né, para essa questão de uma forma que eu diria um pouco mais aberta, mas sem esquecer que o Estado, sim, tem restrições fiscais, certo? Que vão se dar mais a médio e longo prazo pelos limites de endividamento. E quem dá esse limite de endividamento são justamente os credores do Estado. Porque na medida em que aumente o risco de tomada dessa dívida, como a gente notou, inclusive, recentemente, no mercado de títulos brasileiro, né, de títulos públicos brasileiros, você tem uma tendência a cobrar, né, valores mais altos, juros mais altos, para emprestar para o setor público. Isso acaba tendo um impacto e descoordenando, desequilibrando todo o mercado. Então, assim, a gente precisa ter a ciência de que, sim, políticas fiscais contracíclicas são bem-vindas e foram feitas no mundo todo. Isso independe de ser keynesiano, liberal, de esquerda, de direita, não importa. Pragmaticamente, todos fizeram. Mas há limites claros por conta da restrição fiscal que há de médio e longo prazo. Agora, um detalhe muito importante, eu acho que tem um ponto que muitas vezes a gente não sabe, e quando a gente está, de fato, no Estado, e aí estou falando do Estado no nível regional, né? Quando a gente está, no meu caso hoje, no Estado do Paraná, a gente precisa entender uma coisa que é uma diferença. Muitas vezes o livro de texto não traz, né? Porque não é esse a discussão de macro não vai por aí, né? Mas a diferença que existe entre a capacidade de endividamento do governo federal e a capacidade de endividamento das unidades da federação, dos estados e dos municípios. Os estados ainda têm alguma capacidade, alguns estados até têm mecanismos um pouco mais envolvidos, como São Paulo, por exemplo, mas mesmo assim, a capacidade desses estados intervirem, fazerem programas de expansão de renda, de transferência de renda, é muito limitada, porque eles já têm uma restrição de natureza fiscal muito posta, né? Se há um debate que é importante no Brasil, e que não é feito, é de uma readequação do equilíbrio
entre os entes federativos, né? Desde a Constituição de 88, que tem um desequilíbrio entre União, Estados e municípios, né? Com os estados sofrendo demais, né? Um dado, acho que ajuda vocês a entenderem isso. O estado do Paraná, por exemplo, tem um orçamento de aproximadamente 58 bilhões de reais, tá? Pegando lá o dado antes da crise, tá? Você tem para investimentos, efetivamente, você pode dispor menos de 2 bilhões. Então, assim, imaginar que esse Estado, que não tem os mesmos mecanismos de endividamento que o nível federal, né, que a União, pode agir de uma forma muito incisiva e ter um papel fundamental na contenção da crise, é um engano. Tá? Então, daí, eu acho que já vem uma primeira diferenciação que eu gostaria de fazer com vocês, que é justamente essa. Né? Sim, e aí não é uma análise é zero política, tá? Sim, cabe ao governo federal, é o governo federal que tem a responsabilidade, porque tem os instrumentos, de assumir a maior parte, a maior responsabilidade pela crise. Né? Bom, a gente poderia fazer análise do que vem sendo feito no governo federal, poderia fazer críticas. É claro que alguns instrumentos a gente pode criticar, mas, assim, do ponto de vista de política fiscal, o que está sendo feito é o trivial, é o tradicional, e tem sido feito de uma forma eficiente, né? Até porque o Brasil já tem uma experiência de programas de transferência de renda, né? O Bolsa Família, que já tem desde 2003, que facilitou muito, né, a forma de capilarização do sistema para chegar esse recurso efetivamente a quem precisa. Né? Agora, se a gente olha do ponto de vista de política monetária e creditícia, várias críticas são possíveis. Né? A primeira foi essa, que não basta o Banco Central, e as experiências são sempre dessa forma, né, das crises, não basta simplesmente ampliar a liquidez e deixar o mercado agir sem nenhum tipo de incentivo, de mecanismo de incentivo, porque senão os bancos se apropriam dessa liquidez e pouco irrigam a economia. Então é difícil chegar a esse recurso. Agora, depois de um aprendizado e aos trancos e barrancos, o governo federal começou, através do Banco Central, pensando aqui do ponto de vista do Banco Central, a estabelecer algumas regras que incentivam os bancos a aumentar o volume de empréstimo, mas ainda assim um volume menor do que seria necessário num primeiro momento. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que, quando a gente fala de intervenção do Estado no momento de crise, foi assim que eu entendi o tema da discussão de hoje, a gente tem várias camadas. Né? Primeiro tem que separar quais são os instrumentos, né, o fiscal e monetário, separar em nível de entes, né? Porque a gente vê cobranças que são absolutamente indevidas. Né? Você, de repente, tem uma cobrança de uma ação mais incisiva de um município ou de um estado que já está altamente endividado, que já não tem condições, que já não tem recursos para investimento. Como é que esse estado, né? Como é que o Paraná, isoladamente, ou Santa Catarina, ou Pernambuco, vão, de fato, contribuir de uma forma decisiva no que se refere, especificamente, a ter a capacidade que, por exemplo, tem o governo federal? Isso é impossível, né? Porque o governo federal brasileiro, sim, está se endividando. E, sim, deveria fazer isso. Agora, deve fazer isso, e aí que vem um problema, e ninguém tem essa resposta, que é o seguinte: a gente vem e tem uma redução, né, de mais de 9%, quase 10% no segundo trimestre desse ano, com o auxílio emergencial. Né? O auxílio emergencial vai até o final do ano com uma parcela já reduzida. Né? Ok. E quando acabar? Essa questão ninguém sabe a resposta efetivamente. Há uma crença, né, do governo, e a gente espera, que você tenha uma retomada da economia. Mas o choque na economia foi tão grande que nós temos uma economia hoje já diferente. Nós temos uma economia completamente diferente, do ponto de vista de relações. Né? Por exemplo, essa atividade que a gente está fazendo aqui, né? Quando eu era chamado para fazer uma palestra fora, você ia fazer a palestra fora, eu pegava o avião, eu ia ficar num hotel, ia passar um dia fora. Não era muito eficiente, mas você percebe que, para usar a expressão que é tão na moda, assim, tão na mídia, a roda da economia girava, né? Porque você tem uma série de gastos. Isso acabou. Isso acabou, ninguém mais vai fazer isso. Né? E depois que abrir a economia, que a gente tiver a crise sanitária, a pandemia solucionada, não me parece que isso vai voltar normalmente. Né? Você vai ter congressos inteiros, a AMPEC, por exemplo, que é um congresso anual, esse ano vai ser feito por videoconferência.
Eu não sei se depois a Ampec vai ser feita sem ser por videoconferência, porque, de fato, pode ser muito mais eficiente, né? Você pode chamar pessoas do mundo todo para participar, de repente, de um congresso, de um seminário, de uma forma muito enriquecedora. Agora, notem que a economia vai mudar tanto que é muito impreciso, e acho que os economistas precisam ter um pouco de humildade, né? No sentido de reconhecer que eles não sabem tudo, e de fato eles não sabem. Eles sabem muito tudo quando é na teoria, porque o papel aceita tudo, né? Mas quando você vai para uma escala mais pragmática de ação, isso de fato não é assim. Então a gente não tem como prever com um grau razoável de certeza o que tende a acontecer na economia brasileira após o fim, né? O fim do auxílio emergencial. Agora vejam, além de política macro, política fiscal, política monetária, o que mais que os governos podem fazer? Bom, os governos podem utilizar, por exemplo, né, as empresas estaduais, por exemplo, ou o governo federal, pode utilizar as suas empresas no sentido de tentar dinamizar algumas atividades, né? Caso, por exemplo, do Paraná, a Agência de Fomento do Paraná vem tendo um papel importante em irrigação de crédito para pequenos, né, de microcrédito, né, para pequenos tomadores, para pequenas empresas, né? Então, houve uma injeção de recursos, tivemos uma injeção de recursos no sentido de ampliação, né? Outros governos de outros estados também fizeram isso, né? Mas veja, são ações muito limitadas, são ações que vão se concentrar em quê? Alguma política social, né? Uma política como, por exemplo, manter, como foi feito no Paraná, né? Manter a distribuição da merenda escolar. É um programa social que vai ter lá uma distribuição de alguma coisa como 400 milhões, 450 milhões. Tudo isso é importante, mas veja que são escalas de valores e de capacidade muito menor. A rigor, a gente precisa lembrar, que isso está na Lei Complementar 173 de 2020, que os estados precisaram de apoio. Na verdade, os estados têm uma situação fiscal tão debilitada, tão frágil, que todos os estados, né, receberam um montante aproximado de 60 bilhões, não foi recebido por todo mundo, mas em princípio é esse o montante inicial estimado, e para isso tiveram que fazer uma série de concessões, proibir contratação, etc., proibir concurso nos próximos anos, tal. Mas assim, vejam, eu quero deixar claro isso, que quando a gente vai descer para o nível dos entes, quando a gente vai comparar a União com estados, com municípios, as relações são muito diferentes. Então, enquanto o governo federal está bancando uma política de transferência de renda de valores bastante significativos, que atingem mais de 50 milhões de pessoas, os estados, e todos os estados, estão precisando de recursos, né? De recursos para fazer frente à demanda da própria pandemia, né? Então, tem que separar um pouco esses elementos, né? Outro aspecto que eu queria falar é que existem ações que não são exatamente estatais, mas que estão ligadas a áreas relacionadas com serviços públicos, né? Então, vocês sabem, falar um pouco desse ponto, né? Vocês sabem que nós temos hoje no Brasil, hoje não, né? Desde o governo Fernando Henrique, que o Estado passou a ser caracterizado, né? Passou a ter como característica importante, né? A utilização de agências, né? As agências regulatórias que são independentes. A grande característica dessas agências é uma independência na sua capacidade de determinação, especialmente de tarifas do setor público, né, de programa de revisão tarifária, de índices de revisão tarifária. E essas agências, interessante, né, que são, em geral, braços de autarquias de governos, ou que são totalmente independentes, administrativamente também tem esse modelo, mas, de toda forma, essas agências, elas têm tido uma ação importante também no momento de crise. Então, muitas vezes a gente olha, e aí, claro, eu estou saindo do Estado, indo para um ente que não é um ente exatamente privado, mas que tem uma delegação, né, do governo, do Estado, para fixar normas de contratos, de tarifas, que são variáveis essenciais, né? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos de algumas medidas, né, que eu acho importante dessas agências nesse momento de crise, né? Para a gente ver como, saindo um pouco do livro-texto, né, quando a gente vai pensar nas ações que a sociedade, de uma forma geral, toma nesse momento, elas são bem mais complexas, né? Então, assim,
falar das agências um pouquinho, né? Se a gente pegar alguns exemplos, eu acho que são ilustrativos. Por exemplo, a ANS, ela suspendeu os reajustes de tarifas dos planos de saúde, né? Para dos planos hospitalares, médico-hospitalares, né? Dos planos individuais. Foi suspenso até o final do ano. Então, isso é uma política muito importante, né? Que auxilia o Estado, né? Na contenção da crise, né? É uma política muito importante. A gente pode pegar, por exemplo, a ANEEL. A ANEEL criou um instrumento muito interessante que chama Conta Covid, no qual ela permitiu que as distribuidoras de energia, as geradoras e as distribuidoras de energia, elas levantassem fundos, né? Levantassem fundos junto ao setor privado, né? Junto com bancos privados. Isso foi capitaneado pelo BNDES, né? Capitaneado pelo BNDES. Acho que alguma coisa como 16 bilhões vai ser capitalizado e conseguiram formar esse fundo e utilizaram esse dinheiro, dividiram esse dinheiro entre as agências, né? Entre as agências, não, perdão, entre as distribuidoras. E esses recursos vão permitir que a tarifa, né, que deveria subir em torno de 12%, se você fosse sacar os modelos tarifários, para apenas 3%. Né? Claro, a sociedade vai depois pagar isso, porque são empréstimos que foram feitos, isso vai na tarifa, lá na frente vai vir. Mas é muito melhor que você segure agora, nesse momento, né, do que você permita, você deixe essa coisa da revisão tarifária acontecer, e aí você vai ter um problema. Aqui no Paraná, a gente também teve recentemente, né, uma medida muito importante, que foi a suspensão. Primeiro foi a postergação, né, do reajuste tarifário da Sanepar, né, de água e esgoto. Né? Saiu notícia, foi noticiado aí publicamente, né, que teve uma redução, teve uma homologação inicial de um aumento de tarifa de 9,6%, isso foi agora retirado. Então, essas ações, né, das agências que não são privadas, né, mas que têm independência, né, do ponto de vista institucional, são muito importantes também como um elemento, como um fator de explicação, né, para a gente conseguir um fator de contenção dessas crises, né, do efeito mais duro das crises. Né? Então, assim, o que eu quero fazer com esse quadro mais geral é justamente apontar para um sentido de que existe toda uma rede, toda uma complexidade de agentes em vários níveis que, sim, estão tomando atitudes, estão tomando ações, ainda que com uma eficiência discutível, mas que conseguiram fazer aquilo que era o mais importante, que era a travessia desse momento de um colapso econômico. E aí, gente, eu acho que cada vez mais, quando me perguntam, pô, Marcelo, mas você, quer dizer, curado, né? Ninguém me chama Marcelo. Pô, mas você é keynesiano, o que você é? Eu falo assim, cara, cada vez mais eu acho que eu sou pragmático. Porque, assim, eu sei que teoricamente isso não é muito bom, mas a gente precisa entender que nessa hora, né, eu cheguei a ver alguma coisa nesse sentido, mas eu acho muito fora da casinha mesmo, muito despropositado, uma ideia de uma discussão se cabe, ou qual o papel do Estado, se deveria... Gente, isso é completamente sem propósito. Né? Na verdade, a situação estava dada, está dada, vamos precisar de mais intervenção do Estado, sim, vamos precisar de mais ações estatais durante esse período, ainda que também caiba essa reflexão de que a capacidade que você tem do ponto de vista fiscal, ela é limitada, né? E a capacidade que você tem da própria política monetária, também, sem querer ser muito técnico, mas a própria capacidade que a gente tem da política monetária exercer influência, ela vai ficando menor, porque a taxa de juros já está muito baixa, né? Existe uma certa, entre aspas, aí, armadilha da liquidez. Você ter simplesmente volume de crédito ou capacidade de empréstimo, né, ou uma ampliação maior ainda da liquidez, ou juros mais baixos, a eficiência desse instrumento como acelerador da economia é bastante limitada. O economista lá de trás, o Mário Henrique Simons, que falava, né, ele, entre outros, falava que a taxa de juros é um bom freio, mas não é um acelerador. Né? A variável não se move simetricamente. Né? Você consegue, muitas vezes, frear a economia aumentando os juros. A gente vê isso no regime de mais inflação há muito tempo. Mas você estimular a economia somente com mecanismos de juros
isso não... Por outro lado, a gente precisa lembrar também, e aí ampliando um pouco a questão de Estado, né? Sem uma posição política, mas assim, o Brasil nos últimos anos, e vou falar aí dos últimos anos mesmo, destruiu os seus instrumentos, seus mecanismos de política industrial. A gente praticamente abriu mão dos instrumentos de política industrial, né? Ainda que a política industrial mereça várias críticas, eu já fiz várias, a gente pode até conversar mais sobre isso, mas a gente hoje não tem instrumentos, de fato não se fala mais, a gente não tem instrumentos de política industrial que ajudem o Estado nesse momento, a agir de alguma forma, a ter algum mecanismo de contenção dessa crise. Então, no fundo, tanto do ponto de vista de política industrial, como também diria do ponto de vista de política comercial, a gente tem cada vez menos relevância dessa intervenção. Mas isso a gente pode discutir depois. O que eu quero deixar claro é isso, assim, é que o papel do Estado, o papel dos gestores públicos na crise, ele é muito limitado, né? E, de fato, a economia, que hoje, né, se você pegar o dado hoje, é um dado que é assustador, quando a gente pensa que 1/3 da população brasileira, da população economicamente ativa, 1/3 está subutilizada. Então, de cada 3 pessoas, uma está subutilizada. Esse subutilizado é basicamente o quê? Ele está desempregado, ou ele está fazendo bico, ou ele está trabalhando menos horas do que poderia. Então, você tem uma subutilização, né, da mão de obra, com todos os impactos que isso tem sobre a vida das pessoas. Esse dado é um dado que eu acho que deixa muito claro a gravidade, a natureza da crise, e que deixa também muito claro, na minha opinião, a necessidade de sair, e a gente, às vezes, na graduação, é pego, né, por esse bichinho, por essa coisa de posições mais radicais, né, pró-mercado, pró-Estado. A coisa é muito mais complexa do que essa figura 0 ou 1. Ela não pode ser binária, né? Quem pensa em 0 ou 1, na verdade, não pensa, né, porque a academia, né, e o mundo real, eles lidam entre essas margens, né? O mundo não é nem branco nem preto, ele é multicolorido, né? Não é entre 0 e 1, tem muita coisa. Então, assim, nesse sentido que eu acho que não cabe, né, aqui qualquer tipo de crítica às políticas que foram tomadas nesse momento. Isso, veja, isso aconteceu no passado. O problema de você ser velho, né, como eu, já estou ficando bem velho, é que você lembra do passado e viveu o passado. Eu lembro na crise de 2008, quando o governo Lula utilizou instrumentos anticíclicos, né, na verdade, lá utilizou outros instrumentos, não tanta transferência de renda. Utilizou, por exemplo, redução de impostos, né? Foi muito utilizada a redução de impostos, reduzir o IPI de automóvel e tal. Foi muito criticado, né? Foi muito criticado. Virou populista. Não. Um bom economista, um bom gestor, sabe que na hora que a crise bate e que o mercado está desarticulado, é papel do Estado realizar essa intervenção. Agora, um bom economista também sabe que se perpetuar essa intervenção, se achar que através desses mecanismos você vai se perpetuar um crescimento econômico, e talvez esse tenha sido um erro do governo Dilma, né? Achar que algumas coisas que eram política anticíclica, pontual, podiam ser estendidas a médio e longo prazo, e isso deteriorou as contas de uma forma brutal. Esse tipo de equívoco a gente não pode cometer. Tá? Esse tipo de equívoco a gente não pode cometer. Eu acho que já passamos do ponto desse tipo de crítica, que é uma crítica quase que infantil. Hoje há um consenso de que esses instrumentos tinham que ser utilizados, agora também há consenso de que eles têm profundos e claros limites. É isso que eu quero deixar bem evidente aqui, forçar bastante aqui na minha conversa com vocês. Tá? Então, assim, do ponto de vista do que eu tinha pensado em colocar, em falar como explanação inicial, os meus principais pontos eram esses, tá? Sempre tentando trazer um pouco esse elemento dessa complexidade, né? E pedindo a vocês também isso, talvez uma coisa que eu peço a vocês um pouco é isso, não embarcar muito, como é que eu vou dizer isso? Não embarcar de uma forma muito míope, muito apaixonada, né? Por caminhos ou por ideologias ou por teorias, seja ela qual for. Tá? Experimentem, né? Leiam, discutam, coloquem-se em dúvida, coloquem os paradigmas em dúvida,
Você não tem que ser keynesiano, marxista, schumpeteriano, não tem que ser nada. Você tem que ser um cara com análise crítica, capaz de olhar a realidade, capaz de enxergar a realidade, e especialmente num momento como esse de crise, contribuir, né, no sentido de encontrar saídas que têm que ser saídas, em certo sentido, inovadoras, né, num contexto em que muita gente vai continuar pensando dentro do livro-texto, dentro dos padrões normais, ok? Eu acho que era essa a apresentação, essa era a discussão, Guilherme, que eu queria fazer com vocês. Acho que eu acabei me estendendo demais, falo 40 minutos, quando começa a falar, não paro de falar, mas assim, meus alunos, como a Letícia, por exemplo, né, que não vai perdoar o ratinho por ter me tirado do federal, sempre espirituosa. Mas, gente, na verdade, era esse o recado, acho que muito simples, mas estou à disposição agora para vocês, especialmente para as dúvidas, para as questões, que eu acho que a parte talvez até mais legal do que a minha fala individual. Bacana, professor. Então, vamos abrir aqui espaço para pergunta. O pessoal pode mandar no chat. Pode também pedir para fazer no microfone, não tem problema nenhum. Quer perguntar no microfone, Fernando? Beleza. Eu vou abrir aqui para você. E aí, Marcelo, beleza? É o Fernando, seu ex. Ô, Fernando! Que prazer, rapaz! Estava preparando a aula aqui, aí o pessoal do Cássio, o Guilherme, mandou o convite, vou ver o Marcelo. Legal, Marcelo, a tua percepção, e assim, são duas questões, né? E assim, as minhas perguntas é bem como curioso, né? De quem está ali no olho do furacão, lidando com essa discussão complexa, que muito bem você colocou. Quando a gente sai da caixinha dos manuais, não é quadrado, né? A coisa vai saber o que é. Mas assim, Marcelo, segunda-feira. São dois pontos que eu quero chamar a atenção e saber um pouco assim, essa tua percepção. Segunda-feira, acho que foi segunda, o Guilherme que me corrige, acho que teve o Eduardo Saldanha, teve um professor da PUC daqui do Paraná, que foi bem interessante a palestra dele. Ele não é economista, e já parabenizando o Cássio, que trouxe pessoas ao longo dessa semana que não foram economistas, que não são economistas. Isso é bem legal, assim, muito ao encontro ao que o Marcelo comentou, que nós economistas temos que ser um pouco mais humildes e escutar outras áreas, né? Sobretudo as ciências políticas, a área de relações internacionais, né? E assim, a visão do Saldanha foi interessante, no sentido de que eu depois eu olhei o currículo dele, parece que ele é um cara que trabalhou lá na OMC, lá em Washington, sabe? Assim, então, realmente é uma pessoa que tem o feeling para o debate. Do ponto de vista da praticidade, né? E nesse contexto do que você está falando, não ficar preso aos manuais. E a visão do Saldanha é que, muito na visão jurídica, é que existe uma tendência, vai existir uma tendência, se é que eu entendi dessa forma, que existe uma tendência na fase pós-pandemia dos mercados se fecharem. É como se nós saíssemos aí desse processo de desindustrialização, as economias, sobretudo em mercados onde você tem produtos fabricados de maior valor agregado, né? Ou seja, esse processo é como se fosse um processo onde nós estancaríamos aí esse processo de desindustrialização, que naturalmente você sabe que você já publicou até sobre o assunto, né? E aí, quando o Saldanha comentou isso, de certa forma eu fiquei mais tranquilo, né? Eu, como um bom professor ortodoxo, acha que o processo de desindustrialização é um processo natural da economia, claro, com as características à la brasileira, onde esse processo é mais veloz se comparado a outras economias, né? Mas por que eu fiquei feliz? Porque, de certa forma, se realmente ocorrer esse processo de estancamento do processo de desindustrialização, na tentativa das economias se fecharem para proteger a economia, o maior grau de protecionismo,
De certa forma, o nosso estado, né, eu não sou paranaense, você também, mas eu já me considero paranaense, mas de certa forma o nosso estado, ele vai ser beneficiado, porque quer queira, quer não, o estado do Paraná, comparativamente a outros estados da federação, é um dos estados mais industrializados. Do ponto de vista de arrecadação tributária, isso seria relativamente interessante, né? Então, isso, de certa forma, me deixou mais confortável frente a um professor que trabalha com finanças públicas e está desesperado vendo um caos nos próximos 2 anos, né? E aí, esse meu comentário é mais para saber a visão não do Marcelo, secretário de controle, mas o Marcelo, professor que trabalha com temas heterodoxos associados à desindustrialização. Quero saber se você tem essa percepção, que existe que a gente caminha para esse processo, de certa forma, de fechamento das economias no sentido da redução, né, dessas relações comerciais e essa abertura comercial que, por si só, pode gerar esse processo de desindustrialização. A outra pergunta, aí é uma pergunta mais associada ao Marcelo secretário, né? Porque como você muito bem colocou, né? Assim, não precisa ser um professor da heterodoxia, não, a gente que trabalha com modelos mais tradicionais, mais ortodoxos, a literatura realmente a fronteira do debate da macroeconomia é isso aí que você colocou, né? A política monetária ela está limitada. Isso não é por conta da pandemia, isso acontece, é um processo que vem acontecendo desde o período pós-2008. Então, o Brasil, a academia brasileira é que está atrasada nisso, mas, assim, a Europa e os Estados Unidos, eles já vêm há algum tempo, há uma década, trabalhando em alternativas, do ponto de vista da academia, né, de modelagem, né, discussão teórica. Então, já vem há cerca de 10 anos discutindo quais os mecanismos fiscais mais eficientes para contornar problemas, né, tão graves de recessão. Então, é isso aí mesmo. Só, Marcelo, assim, qual o grande dilema, né, que muito bem você colocou também? Hoje a gente tem um trade-off, né, fazer política anticíclica com um processo de endividamento muito limitado, muito alto e que torna-se um processo muito restrito, né? E a visão que eu quero saber de ti é o seguinte: nós estamos num período, numa oportunidade, por conta das reformas, quem goste, quem não goste, né? Porque o grande problema desse gargalo que limita os governos a executarem políticas anticíclicas é a ausência de reformas estruturais, não só a reforma administrativa, mas a reforma tributária. Eu queria saber de ti a percepção como o Estado está absorvendo essa necessidade de execução da reforma administrativa, por exemplo, porque a gente está para chegar, o Executivo Federal encaminhou um pacote aí para reforma administrativa, presume-se que essa reforma ela se amplifique para os estados e os municípios, e na minha percepção, para a gente sair desse gargalo, desse dilema, política anticíclica versus restrição sanitária, né, dado o grau de endividamento, é a aplicação de as reformas econômicas, a exemplo da reforma administrativa. Então, assim, saindo da caixinha do manual, né, qual é a tua percepção de aceitação de uma reforma? Né? Assim, porque é fato que é necessária a reforma, né? Assim, claro, uma reforma que não dizime os gastos essenciais, os gastos sociais, né, tão essenciais, sobretudo para você minimizar os gargalos de pobreza que existe no país. Assim, mas qual é a tua percepção no sentido da aceitação, sobretudo no ano de eleição, né, que é muito difícil isso aí, né? E se é que você também tem essa visão de que a solução para o dilema política anticíclica e endividamento são as reformas, tá? Beleza, valeu, gente. Obrigado. Bom, Fernando, é um prazer te ver, né? Eu até te mandei um e-mail, preciso responder o e-mail, agradecer já que você aceitou lá o convite para participar daquela banca. E é muito bom te ouvir. E assim, você fez 2 questões, tanto para a minha versão mais economista acadêmico quanto para o secretário, que eu não tenho resposta. Mas isso já é esperado. São 2 perguntas excelentes, Fernando. Sobre a primeira, o que eu poderia dizer assim, mas de uma forma muito pensando alto, sem rigor nenhum,
é que, de fato, eu concordo com a visão de que há uma tendência a fechamento das economias, e isso é típico das crises, né? Se a história nos serve para alguma coisa, entre outras coisas, é para mostrar que momentos de crise, de abalo internacional, são momentos de fechamento. Claro que são realidades diferentes, mas se você pensa no que aconteceu com a economia mundial pós-crise de 29, ali, em termos de fechamento das economias, de aumento das relações bilaterais, queda de comércio, até uma guerra cambial ali, logo depois do colapso do padrão ouro. Então, você tem uma certa lógica em dizer que, do ponto de vista econômico, momentos de crise econômica é natural que exista um fechamento das economias. Isso aconteceu historicamente, assim como momentos de crescimento, de boom econômico, estão associados, são causados e causam, né, também, tem uma relação de retroalimentação aí, processos de abertura econômica. O problema todo é que a globalização e esse processo de abertura, ele foi um processo que não cumpriu com as suas promessas, né? A globalização ela foi muito boa para uma parte dos países e para uma parte das populações dos países, né? Isso está na raiz, ou isso é um elemento que a gente tem que levar em conta quando a gente pensa no surgimento e no crescimento de um discurso de fechamento da economia, né? E aí estou falando de um discurso de uma figura como o Trump, né? Que vai fazer guerra comercial, que vai tentar fechar a economia, né? Que vai usar todos os instrumentos, né? Assim como a China também vai fazer, e como outros países vão estar fazendo, muito baseado num discurso político de que é necessário frear, né? É necessário eliminar a perda de emprego, né? Eu continuo acreditando que o comércio, as relações comerciais, quando balanceadas, né, com algum grau de organização, de sistematização, tendem a gerar crescimento econômico. São positivos para o crescimento, né? Porque você transfere as vantagens, os ganhos de eficiência das matrizes produtivas entre os países. Eu estou sendo bem ricardiano aqui, mas se a gente juntar alguns elementos de alguma regulação, de algum controle, de algum equilíbrio, acho que é uma forma mais interessante da sociedade se organizar pensando globalmente. Mas, infelizmente, o que a gente vê, e aí não é só Brasil, a gente vê no mundo todo, especialmente nos Estados Unidos, um discurso de rancor, de ódio, né? Que tem toda uma lógica, tem todo um argumento, e entre esses argumentos está justamente a defesa do emprego local. A gente não pode esquecer que uma parte da base eleitoral do Trump é aquela classe média branca que perdeu os seus empregos, o cara que estava lá em Detroit fazendo carro e não faz, e vê perder o seu status econômico e passa uma condição de subemprego, e esse cara, com esse rancor, ele passa a insuflar, né, um cara como Trump, né? Então, assim, eu acho que a globalização está em xeque, né? Quando eu fui quando eu entrei na graduação, o livro da moda, o livro do ano, era um livro do Francis Fukuyama, chamado O Fim da História, em que ele dizia que o capitalismo liberal tinha ganho. Eu entrei em 89, tá? 1989, na graduação. Chamado Fim da História, né? Outro livro que fazia sucesso era o Borderless Economy, uma economia sem fronteiras. Era a ideia de que a globalização era o suprassumo. Hoje a globalização está em xeque, né? Não tenho dúvida sobre isso. Agora, eu vou ser um pouco contraditório aqui. Eu acho que o fato da globalização estar em xeque não tem uma correlação direta, e o fato de ter mais fechamento não vai ter uma correlação direta com a desindustrialização. Eu acho que a gente tem uma desindustrialização endógena. A nossa indústria ficou tão para trás em certos setores e perdeu tanta competitividade por décadas de incapacidade de competir por problemas internos, por questões de complexidade tarifária, por problemas da intervenção do governo, da burocracia, da nossa incapacidade de ser competitivo, né? Que é muito difícil imaginar o Brasil reindustrializando. Eu acho que você vai ter nichos de setores industriais, especialmente ligados a setores com vantagens. Então, por exemplo, você pode ter uma indústria de petróleo, porque tem petróleo. Você pode ter uma indústria de implementos agrícolas, porque você tem vantagens no setor agro.
mas dificilmente você vai ter uma indústria que não esteja acoplada a algum setor com uma vantagem de eficiência, uma vantagem ricardiana, uma vantagem dinâmica, ou alguma coisa desse tipo. Então, veja, mesmo, eu acho que a nossa indústria está fadada ao fracasso. Estou sendo bem direto, bem peremptório, porque o grau de diferença de produtividade, de capacidade, de escala que você já tem em relação a outros países, torna impensável a capacidade de competição dessa indústria. É claro que, se fechar mais a economia, alguns setores vão viver um pouco mais daquela velha forma ineficiente, sem produtividade, com preços altos, com baixa qualidade, o que vai ser ruim para os consumidores, né? E vai ser ruim para o próprio setor industrial, que tem problemas, né, quando tem uma ineficiência espraiada no sistema, né? Então, a primeira pergunta eu responderia dessa forma. Eu acredito, sim, que o globalismo, a globalização e o comércio estão em xeque, e acho que isso tem razões políticas muito fortes, e argumentos que estão além da economia, né? Mas, por outro lado, não vejo a indústria brasileira se beneficiando tanto dessa situação, né? Juros está lá embaixo, câmbio está lá em cima, a indústria nacional não decolou. Então, eu acho que essa é a prova, né? Quando a gente tenta fazer ciência, a gente tem que ver os dados, né? Então, a gente tem uma realidade se impondo e uma dificuldade, né, de competir, que eu acho muito, muito clara. Tá? A segunda questão, que eu acho que é mais complexa ainda, assim, eu estou hoje no governo com um papel bastante pontual ali, ligado ao controle, à gestão das empresas estatais, né? Então, eu não tenho, assim, nenhuma influência, não participo de discussões sobre, por exemplo, essa questão da reforma administrativa, né? Agora, o que eu posso dizer do governo do Estado, o que eu sinto, enquanto tanto retórica quanto prática, é um governo que tenta implementar medidas modernizadoras. O Paraná entrou na reforma previdenciária, né? Acho que há uma vontade, né? O governador fez uma reforma administrativa interna, né? Reduziu secretarias, fez uma mudança de gestão, que eu acho que é bem-vinda, porque reduziu o custo. E assim, eu acho que o Estado vai embarcar, sim, também na mesma linha que vier do governo federal em termos de reforma administrativa. Porque, assim, tem algumas coisas que a gente tem que deixar claro, né? Não dá para imaginar mais um serviço público com essas características, né? Em que você tenha estabilidade do emprego para todo mundo. Isso não faz, ou para a maioria das carreiras, isso de fato não faz. Então, desde que venha de Brasília uma reforma que seja ampla, que não preserve setores específicos, né? Porque isso é muito perigoso, e fizer para outros, isso é complicado. Mas acho que tudo aquilo que vem na ideia de aumento de gestão, de aumento de eficiência, melhoria de gestão, eu acho que é positivo. Hoje eu dei uma entrevista para um pessoal da PUC, do jornalismo da PUC, que me entrevistou, e eles perguntaram o que eu achava dessa questão da remuneração dos professores, né, dos docentes. Eu falei, olha, a remuneração ela é baixa na média, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que existem poucos mecanismos de mensuração de eficiência, de mensuração de produtividade, né? Então, você tem pouco incentivo ao aumento de produtividade por incentivos da própria carreira. Eu acho que isso tem que mudar, né? Porque senão chega um certo momento que você se acomoda, que cria uma acomodação, né? E eu acho que isso não é positivo. Então, eu acho que essa parte da reforma que traz mais eficiência, que tenta dar alguma racionalidade, né? Por exemplo, a questão da estabilidade. Claro, algumas carreiras de Estado precisam ter estabilidade, né? Porque senão, como é que você vai fazer certas gestões, né? Ou enfrentar certos desafios, né? Então, obviamente, você tem que ter estabilidade para essas carreiras. Agora, isso tem que ser limitado. Então, acho que é um processo de modernização, sim. Eu acho que as reformas, elas são muito importantes para dar mais eficiência ao Estado. Agora, do ponto de vista fiscal, e aí você conhece muito mais do que eu, Fernando, eu não sei se isso é capaz, eu não sei, honestamente não sei, se isso é capaz de fazer frente ao desafio que se tem em termos de questão fiscal, de dívida, né? Por mais que você ganhe eficiência, por mais que você controle
alguns custos com essas reformas, né? E é uma reforma que não vai pegar os atuais servidores, vai só vir para frente, então tem impacto fiscal bastante limitado, né? Ela é mais no sentido de dar eficiência, né? De aumentar a produtividade, mas eu não sei até que ponto o alívio do ponto ele vai ser interessante. Talvez para estados e municípios seja muito interessante, mas já para o governo federal, eu não sei até que ponto que ela consegue, até porque nós vamos sair dessa crise com uma situação fiscal muito pior do que a gente entrou. Quanto a isso, não tenho dúvida. Isso é um dado que o endividamento vai piorar, as condições de financiamento do Estado vão piorar. Então, assim, é preciso entender isso, né? Essa liberdade, entre aspas, que você tem agora, que o mercado está concedendo agora, ela vai até a página 2. Na página 3 em diante, a gente vai voltar certamente a ter uma cobrança por equilíbrio fiscal, por redução da dívida com proporção do PIB, por melhoria de indicadores de eficiência, e aí, de rolagem de dívida, e a gente sabe como esse mecanismo funciona. Então, acho que temos um desafio fiscal muito grande. Mas acho que o desafio ele é ainda maior. Nós vamos ter um problema fiscal seríssimo e que aí talvez mexa com questões mais estruturais que hoje a gente não tá tratando, né, de uma forma mais clara. Especialmente aí, eu acho que a questão tributária vai ter um papel fundamental. A gente vai ter que mudar a nossa questão tributária e dar mais racionalidade também aos gastos, né, porque de fato é bastante complicado. A gente sabe que o governo, em todas as esferas, tem muito a melhorar, a se tornar mais eficiente. Acho que é isso, cara. Obrigado pela pergunta. Eu tenho uma pergunta minha aqui, professor. Como que o senhor avalia, sendo bem direto, assim, os atuais mecanismos que o governo federal tem atuado, né? Não falando das outras áreas, como da saúde, e a crise no Ministério da Saúde, ou algumas perspectivas anti-ciência, ou algo assim. Mas o senhor está avaliando, do ponto de vista econômico, a atuação do governo federal como eficiente, pouco eficiente, ou contra-eficiente em comparação com as medidas dos outros países? Vamos lá. Eu acho que aqui a gente tem que separar talvez dois campos. Quando eu penso governo federal, quando eu penso na esfera em termos fiscais, eu entendo que o governo está fazendo aquilo que poderia fazer, especialmente programas de transferência de renda, né? O auxílio emergencial, se não é o sucesso absoluto que as pessoas gostariam, mas ele foi muito importante na vida das pessoas. E é claro que isso também teve como impacto, teve como efeito, uma melhoria da popularidade do presidente. Mas aí, para quem é contra o presidente, a favor, eu não estou aqui... Eu posso falar claramente que eu não sou a favor do presidente, não votei no Bolsonaro, né? Então eu estou bastante tranquilo para fazer, não votarei no Bolsonaro, né? Mas assim, eu posso com toda tranquilidade falar que o governo vem fazendo aquilo que parece que lhe cabe. E acho que até essa capacidade que teve de extensão do programa, né, de ampliação do valor, e agora uma redução, mas inicialmente uma extensão ia ser 200, foi para 400, foi para 600, agora vai para 300, mas acho que tudo isso, essa extensão, postergar, o que foi feito também, que eu acho que quando a gente pensa em termos de, e aí o Fernando também tem interesse, de responsabilidade fiscal, né, a Lei Complementar 173, que apoia, que ajuda, entre outras coisas, né, mas que ajuda os estados nesse momento de crise, ela estabelece critérios rigorosos. Olha, não pode mais fazer concurso público, contratação só para substituição se tiver aposentadoria. Então, você tem uma certa racionalidade. Eu acho que, nesse sentido, foi positivo. Agora, quando eu olho outra área, quando eu vou olhar a questão monetária, eu acho, de política de crédito monetário, eu acho que o governo, o Banco Central, especialmente, não foi eficiente, na minha opinião. Demorou demais para perceber um fenômeno que já está bastante desenhado na literatura, que é a questão de que em momentos de crise não adianta você ampliar a liquidez, reduzir depósito compulsório,
através dos mecanismos clássicos de aumento de liquidez, porque o sistema bancário preza essa liquidez. Então, os recursos não chegaram na velocidade que deveriam chegar, especialmente para micro e pequenas empresas. E aí faltou uma capacidade até de utilização do próprio sistema público, porque, afinal de contas, se você tem um sistema público, bancos públicos, em que o Estado é acionista controlador, numa hora dessas você tem que usar esse sistema, né? Estamos falando aí de Caixa Econômica Federal, de Banco do Brasil, o BNDES, né? Todo esse sistema nosso, eu acho que ele foi utilizado, mas no que tange a questão de especificamente crédito para o pequeno e médio, os dados que a gente tem é que foi muito ruim, né? Então, o recurso não chegou, empresa assim que quebrou e vai, né, fazer falta lá na recuperação, empresa que quebrou porque não teve esse aporte, essa capacidade, esse suspiro para capital de giro mesmo, para continuar pagando suas contas no mês que vem, de água e luz e fornecedores, e para continuar operando, e teve que fechar. Então, o custo disso para a sociedade vai ser muito alto. Tá? Então, novamente, é difícil dar uma resposta, foi bom, foi ruim, foi médio, dar uma nota. Eu diria que o governo, no campo fiscal, de instrumentos contracíclicos, né, de transferência de renda, fez o que podia fazer. Talvez pudesse ter tentado reduzir um pouco de imposto, mas nesse momento de arrecadação isso é possível pensar nisso, então não tinha muito o que fazer. E do ponto de vista monetário, me parece, creditício, me parece que houve uma certa demora, houve uma certa incapacidade, que na verdade, eu acho que foi um pouco talvez ali de gestão mesmo de Banco do Brasil, Caixa Econômica, para atuar mais decisivamente, né? Em outros momentos, o governo utilizou demais esses bancos, né? E isso pode ter sido negativo, né? Talvez do ponto de vista até da estrutura interna desses bancos, de certos cuidados, eu não sei exatamente esse detalhe, mas me parece que aí a avaliação deixa a desejar. Agora, veja, eu acho que a gente tem que ter isso, e um recado que eu sempre dou para os meus alunos, é separar política, ideologia, religião, o que for, da economia. Como analista econômico, você tem que ser um cara frio. Você tem que... eu pelo menos vejo assim, né? Não que a gente faça economia descolado da nossa visão de mundo. Todos nós temos as nossas visões de mundo, perfeito. Mas, dentro dessa visão de mundo, a gente não pode ser partidário de um fla-flu, né? Não é por aí. O economista tem que saber dizer, olha, o que está certo, o que está errado. E assim, talvez a prova dos 9 do efeito disso seja um efeito sobre popularidade, né? Que acabou sendo elevado, entre outras razões, porque chegou nas regiões mais pobres do Brasil. E se não fosse esse tipo de auxílio, eu digo que a gente teria um problema no nosso tecido social. O problema seria mais grave, né? Porque você teria problemas mais sérios do ponto de vista da sociedade. Obrigado pela resposta, professor. Não chegou mais nenhuma pergunta aqui no chat, nem ninguém pediu. Já passamos até um pouquinho aqui do horário, sexta-feira, o pessoal está cansado. Queria agradecer a tua presença, professor, foi muito esclarecedor, gostei muito do teu conteúdo. E a gente vai encerrar agora o nosso evento. Lembrando, pessoal, que os certificados vão ser disponibilizados no e-mail que vocês fizeram cadastro no Simpla na próxima semana. E a gravação de todas as palestras também vai ficar disponível nas redes sociais do CARSE a partir da próxima semana. Eu agradeço imensamente a todos que estiveram aqui presentes, os convidados palestrantes e quem veio para assistir, na primeira semana acadêmica de Economia da UFPR, 100% digital da história do curso. Uma boa noite a todos e estamos encerrando a transmissão. Desejo a todos um ótimo final de semana e saúde nesses tempos difíceis para todo mundo. Muito obrigado, professor. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tá.